Fala, sargento, beleza? Essa aula de hoje é muito importante porque eu vou falar sobre os pronomes interrogativos. Então, esses pronomes interrogativos são de extrema importância para você que tem dificuldade até mesmo de entender o enunciado em inglês. Então, preste atenção aí na tela, que eu vou mostrar na tela para você aí os que são mais usados aí em provas, tá? Então, observe isso aí na tela, beleza? Então, vamos para a tela aí. Então aqui nós temos os pronomes interrogativos, é, aparecem com bastante frequência em textos e também em comandos de provas, né? Para você então assinalar a alternativa correta, né? Então é importante conhecer para você poder entender o que se pede, né? O que a questão pede que você faça, ok? Então aqui você vai perceber que temos aqui o primeiro exemplo, né? Nós temos o what e o which, e você vai perceber aqui que a tradução é igual. Então, significa qual, quais ou que, sendo que o what é de maneira geral e o which é quando você tem opções de escolha, ok? Como no exemplo a seguir aqui agora, que eu vou te dar aqui agora o exemplo. Então aqui eu tenho o what e o which. Qual é a diferença entre eles? Então vamos observar aqui. Eu tenho a palavra What's your favorite color? Então, qual é a sua cor favorita? Então você percebe que eu usei o what aqui para significar, né, qual, e eu estou perguntando qual é a sua cor favorita. Então, de todas as cores possíveis, eu quero saber qual é a sua cor favorita. Mas quando eu uso aqui o which, eu pergunto: Which color do you prefer? Blue or yellow? Então, qual a cor você prefere? Azul ou amarelo? Nesse caso, eu estou te dando a opção de escolha. Eu quero saber qual dos dois, se é o azul ou o amarelo, ok? Tome cuidado quando aparece assim, ó. What's the weather like? Então aqui eu quero saber, ó, como está o clima, como está o tempo. Então essa combinação do what e aí eu coloco ali um substantivo, algo que eu quero saber como é, né? Ligado ao final aí a palavra like, eu quero saber como é. Então a resposta seria você descrever como é esse lugar, como está o tempo, por exemplo. Então isso é muito importante, ok? Uma outra expressão muito importante que às vezes aparece em prova é esse what about. What about changing your life? Então, que tal mudar sua vida? Então, isso aqui também é muito importante você ficar ligado nesse what about, ok? Um outro exemplo desse what about que eu não coloquei aqui é, por exemplo, quando a pessoa fala um pouco da vida dela e ela quer saber depois sobre você. Então ela pergunta: What about you? E aí você fala um pouco sobre você. Então a pessoa fala: I'm working at, então eu trabalho em tal lugar. I'm studying English, eu estou estudando inglês. And what about you? E você, sobre você, ok? Você agora tem aqui o who ou whom, e você percebe também que a tradução é igual. Então significa quem, e aqui também quem. Só que o who, o quem, esse quem no caso é para sujeito, e o whom no caso é usado para objeto da oração, conforme o exemplo que eu vou te mostrar aqui agora. Agora, qual é a diferença então entre o who e o whom? Então a tradução aqui, né, você também observa a tradução e o exemplo. Aqui o who, como eu falei, ele tem então a função de sujeito. Então eu pergunto: Who is your father? Quem é seu pai? Então eu vou usar o who. Agora o whom, ele em regra geral pede que uma preposição anteceda, venha uma preposição à frente. Então aqui eu falo assim: With whom is she talking? Então com quem ela está falando? Ok? Então aqui eu uso o whom. É mais usado o who em frases aqui, em textos, tá? O whom, ele aparece com pouca frequência, mas é bom que você saiba, ok? E aí você tem o whose,
Esse whose significa de quem. Então, a quem pertence. Então, ele vai querer saber, então, nesse sentido de pertencimento. Ok? Então, observe o exemplo aí agora. O whose aqui, ele significa, então, de quem, né? Então, no sentido de pertencer. Então, se eu falo, whose book is this? De quem é esse livro, né? De quem é esse livro? Então, a resposta, né? A pessoa pode falar, it's mine, ó, é meu. Ou então a pessoa pode falar, it's my book, é meu livro, ok? Então, a resposta é geralmente, né, é usada aquela resposta com o possessive adjective ou possessive pronoun, ok? Nesse caso aqui foi usado o possessive pronoun. Você tem aqui agora o why. Esse why significa porquê. Então esse porquê é para saber a razão, o motivo, né? Então a resposta vai ser uma resposta explicativa, né? Explicando então o motivo, explicando a razão, né? Então a resposta vai ser assim, né? Seria então o because, conforme o exemplo que você vai observar aí agora. Agora nós temos aqui o why. Esse why aqui também aparece com bastante frequência. Então, por exemplo, why do you study English? Então, por que você estuda inglês? Eu quero saber o motivo, eu quero saber a razão. Então, normalmente eu começo com because. Because I want to be approved in English. Então, porque eu quero ser aprovado em inglês, ok? Em alguns casos, o because nem aparece. A pessoa já começa falando I want to be approved in English, ok? Então, fique atento com relação a isso. O mais importante é o seguinte, vai ser exposto aqui o motivo pelo qual a pessoa estuda inglês, ok? Você tem agora aqui o how, que o how, assim, sozinho, né? Ele significa como. Esse como é mais, assim, querendo saber o modo, né? Então, você tem que observar com muita atenção esse how, porque ele unido a outra palavra, ele tem um outro significado, ok? Então observa o exemplo que eu vou te mostrar aí agora. Agora o how, como eu falei para vocês, tem que tomar muito cuidado, porque por exemplo, o how aqui, ele sozinho, ele vai significar como, no sentido de indicar um modo. Então, por exemplo, how do you go to work? Então, como você vai para o trabalho? Então, a pessoa quer saber é, como é que você vai ao trabalho, com que maneira, de que maneira, né? Você vai de ônibus, você vai de carro, você vai a pé, entendeu? Então, esse how é como. Então, como normalmente é como a pessoa faz alguma coisa, ok? Mas observe esse aqui. Se eu usar, por exemplo, o how much eu quero saber quanto custa. Então, quanto é esse livro? Então, no valor de dinheiro. E esse how much usado para substantivo incontável dentro daqueles quantificadores, né, da aula de quantificadores. Então, se você quiser entender mais sobre isso, você vai lá na minha aula de quantificadores que você vai entender melhor sobre isso aí, beleza? E eu também tenho aqui o how many, também querendo saber quantidade. Só que nesse caso, how many para substantivos contáveis. Então aqui eu pergunto, quantos livros você tem? Então, how many books do you have? Ok? Uma outra observação também que aparece com muita frequência em prova é o how long. Então, how long have you been living in the same house? Então, há quanto tempo você vive na mesma casa? Então, esse how long, eu quero saber a duração, eu quero saber quanto tempo, ok? E um também muito usado aqui, inclusive até no Simple Present, é o how often. Esse how often aqui, ele vai, na resposta, ele vai indicar até um advérbio de frequência, porque eu quero saber a frequência. Então a pergunta é, com que frequência você estuda inglês? How often do you study English? Então, com que frequência você estuda inglês? Então, a resposta pode ser I always study English. Então, eu sempre estudo inglês. Ok? Você tem o where aqui. Esse where não confunda com when, ok? Porque esse where ele quer indicar aqui onde. Então, vai indicar lugar, ok? Já o when ele vai indicar aqui
quando no sentido de tempo, ok? Então, where eu quero saber onde e o when eu quero saber quando, ok? Então, observe o exemplo deles aí agora. Então, aqui, por exemplo, ó, where do you live? Então, onde você mora? Então, eu quero saber o lugar onde você mora. Então, aqui eu usei o where. Então, quando eu uso o where, eu quero saber o lugar, ok? E com relação ao when, eu falo when is your birthday? Então, quando é o seu aniversário? Então, aqui agora o when, eu quero saber quando, no sentido de tempo, ó, quando é o seu aniversário? Qual é a data? Então, ele vai estar perguntando a data, ok? Então, após a explicação e a observação dos exemplos, vamos resolver aqui então duas questõezinhas de prova aqui agora, beleza? Então vamos aí à questão de número 1 da Escola Naval de 2018. Então vamos observar aqui o que o enunciado pede. Ele fala assim: Which question word completes the dialogue correctly? Então esse question word é justamente o pronome interrogativo. Então ele quer saber qual que completa aí esse diálogo entre o Peter e a Jenny, ok? Então Peter pergunta assim, né? Wasn't Mary at work yesterday? Então aqui é o verbo to be no passado, né? Tá na negativa também. Então, ó, não estava, né? A Mary não estava no trabalho ontem. Aí a Jenny responde: She was ill. O que isso significa? Ela disse que ela estava doente. Então, você percebe que ela disse aqui por que então que ela não foi ao trabalho ontem, ok? E aí você vai observar então aqui as alternativas. Você vai observar aqui então que nós temos o when. Então, quando ela não foi aqui já não vai dar. Então aqui eu posso tirar o when. Where é para pedir o lugar, querendo saber o lugar. Então onde? Então você vê que onde não encaixaria ali no diálogo. A letra C é who. Então, who eu estou perguntando quem. Então, aqui fica fora do contexto também, né? Porque eu não estou perguntando quem é Mary, ok? Então, aqui está fora. E o why eu estou perguntando por quê. Então, por que a Mary não estava no trabalho ontem? Aí a Diane respondeu: ela estava doente. She was ill. Então, aqui eu estou perguntando o motivo e a Jenny me respondeu o motivo pelo qual ela não foi ao trabalho ontem. Então vamos agora aí à questão de número 2. Essa questão aí foi da EA de 2010. Então vamos observar então esse texto, esse pequeno texto, e em seguida vamos resolver a questão, ok? Então aí diz assim: a place of superlatives. Então aqui ele está falando, né? Um lugar. Então aqui ele está falando, né? Um lugar de superlativos, né? Então, um lugar aí pressupõe então de qualidades, né? Então ele diz aí: Antártica is a place of superlatives. Então, Antártica é um lugar de superlativos, de superlatividades, né? It is the coldest, windiest, driest, highest and most remote continent on Earth. Então está dizendo que então um lugar mais frio, né, que venta mais seco, mais alto e um continente mais remoto da Terra. E aí ele continua: The, the continent's large mass of snow and ice contains around 85% of all fresh water in the world. Então ele está falando que esse continente, então, é um continente que tem a maior massa de neve e gelo, que contém, então, em torno de 85% de toda a água doce, né, uma água potável do mundo. The first tourist to reach it
arrived in 1957. Então está falando que os primeiros turistas, né, a alcançarem então esse lugar chegaram em 1957. E o segundo parágrafo diz assim: Nowadays, the variety of Antarctica travel itineraries, activities and prices is wider than ever before. Então está dizendo que hoje em dia, né, nowadays, a variedade de rotas aí, né, de itinerários de viagem da Antártica e atividades, né, e preços, então são aí as mais amplas que já tiveram antes, que já foram antes, ok? E aí o enunciado da questão diz assim: Choose the best alternative to answer the question below. Então está falando para você escolher a melhor alternativa que responde à pergunta abaixo, a questão abaixo. What is Antarctica like? Então, ó, what is Antarctica like? Então, aqui esse tipo de pergunta, ele quer saber como que é então esse continente, né, na Antártica. A letra A diz assim: It's a cold, wind and dry continent. Então está dizendo que é frio, né, venta lá, né? E é um continente seco. Aqui eu acabei de descrever, então, a Antártica? Sim. Então aqui realmente a letra A, por enquanto, né, se enquadra perfeitamente. Vamos observar as outras, então, porque que não seria a mais adequada, então, né? A letra B diz assim: Its tourism is wider than ever before. Então está dizendo que o turismo ele é mais amplo do que já teve. Realmente essa informação está presente no texto, mas essa informação ela não está descrevendo a Antártica, tá? Como que é lá, ok? Então não pode ser essa alternativa. Letra C. Its exploration started in 1957. Então começou a exploração lá, as primeiras pessoas realmente chegaram em 1957. Mas essa informação também não está ligada a como que é a Antártica, ok? E a letra C diz: It is far from other continents. Está dizendo que é longe de outros continentes. Então, essa informação também essa informação na verdade ela não está presente no texto também, né? Então por isso que não pode ser a alternativa de letra D, ok? Então realmente a alternativa correta é a letra A. Então você viu então aí algumas questõezinhas, né? Inclusive uma aplicada a texto aí da EA. Então isso pode realmente ser cobrado na sua prova, mas você percebeu também que é muito importante saber esses pronomes interrogativos para você poder entender o comando da questão. Então isso vai te ajudar bastante, ok? Então fique focado aí nos seus estudos. Eu estarei aqui com você até o dia da sua prova, beleza? Então, rumo à aprovação, foco no papiro. Thank you very much. Thank you for watching. See you next class.